Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre como realmente conseguir implementar ações de autocuidado, já que muitas vezes a gente entende na teoria a importância, mas na prática é um desafio. Eu tô bastante conectada a esse tema nesses dias, porque pessoalmente precisei revisar várias questões para reforçar o autocuidado nesse período de quarentena. Também converso com muitas pessoas, tenho acompanhado pessoas que esse tema aparece bastante e essa semana pude conversar com uma equipe numa ação super bacana da organização oferecendo um espaço de conhecimento e de compartilhar sobre o tema. Então tá muito em alta, né? É extremamente necessário a gente pensar em fundamentos para que a gente tenha base para ficar bem da melhor forma possível nesse momento. Afinal, a gente está sendo muito demandada emocionalmente, com tantas questões relacionadas à saúde, economia, política. Então, é hora de reforçar alguns pilares do autocuidado. É momento da gente entender que tivemos uma rotina, um modo de viver alterado e muita adaptação necessária e ao mesmo tempo deixamos de fazer coisas, né, de lazer como a gente fazia antes, e o nosso trabalho alterado e tantas coisas que estão envolvidas, cada pessoa num contexto diferente, com desafios diferentes, mas é fato que cada um em seu contexto tem encontrado desafios e precisa se olhar, se cuidar. E muitas pessoas que têm estado num limite de exaustão, num limite de cansaço, puxa, tá difícil, às vezes não conseguem colocar na prática aquilo que vai fazer bem. Então, esse vídeo é especialmente para você que se vê nesse cenário de, puxa, eu preciso cuidar mais de mim, mas não tô conseguindo. O que eu posso fazer, tá? Então vamos lá. Um primeiro aspecto é a gente pensar quais são os vilões do autocuidado, né? O que nos atrapalha na nossa rotina de olhar pra gente, de se cuidar. E uma primeira questão que eu trago aqui é qual é a sua forma de pensar sobre esse tema? O que você pensa? Tem muita gente que é muito comum sentir culpa, né, por se dedicar a ações de autocuidado. É muito comum, às vezes, falar, não, isso é quase um luxo, né? Eu tô com tanta coisa pra fazer, como que eu vou fazer coisas para cuidar de mim, né? É muita autocobrança sobre relaxar, ter momentos importantes ali para cuidar de si. Então, o que você pensa de fato, lá no fundo, quando você tem algumas ações que você sabe que são importantes para você, mas que ficam sempre depois da produtividade, né? Depois de fazer tudo, de entregar tudo e que nunca termina, né? Em algum momento o autocuidado vai entrar, né? Então, o que acontece? O que está por trás desse pensamento? Um pensamento que é funcional para quem realmente quer colocar em prática é entender, de fato, né, na essência, por que o autocuidado é tão importante. Porque nós somos seres integrais, tudo muito conectado, mesmo, especialmente a gente faz muito atividades intelectuais, né? E a gente sabe que o nosso corpo, a gente não é máquina, né? A gente tem alguns limites de processamento mesmo de informações por exemplo, sono, alimentação, o quanto a gente está descansado pode impactar na qualidade do nosso trabalho. Então, às vezes você está exausto, você quer continuar fazendo uma coisa para concluir, mas aí você demora 3 horas para fazer uma coisa que você poderia fazer, sei lá, em 1 hora, porque se você tivesse mais descansado. Eu sei que tem momentos que não é possível, que você tem que cumprir aquilo, mas com o planejamento e organização dá pra gente rever muito disso, tá? Então, forma de pensar. Se você entende que que nós somos seres integrais e que precisamos cuidar do corpo e da mente, inclusive para produzir melhor, que é possível ter produtividade com sustentabilidade, já é um pensamento mais funcional, né? De pensar na qualidade, na gente de forma, na qualidade de vida, no nosso bem-estar, como uma necessidade, inclusive, para produzir melhor e conseguir colocar limites saudáveis para entregar resultados, alcançar nossos objetivos, mas também
estar bem. Então esse é um aspecto. Qual é a sua forma de pensar de verdade sobre esse tema? Um outro aspecto é, muitas pessoas, um outro vilão, né, do autocuidado é seguir na rotina e não sair do automático para definir uma rotina de autocuidado. É uma autossabotagem gigante achar que a gente vai concluir um monte de coisa e falar, agora eu vou me cuidar sem ter definido de fato, né? Assim como tarefas importantes da nossa vida, é importante você definir o que você vai fazer no começo do dia, ao longo do dia, à noite, como que é a sua programação de autocuidado. Se você definir um pouco melhor o que fazer, quando fazer, a chance de você conseguir executar vai ser muito maior. E aí, além da definição e de praticar essa determinação de inserir de fato na rotina, porque é importante, a gente precisa estar consciente, né? Ter essa consciência de priorizar e, na verdade, integrar com outras responsabilidades e questões da nossa vida, né? E terceiro, um grande vilão é a falta de autoconhecimento, ou seja, o que realmente é autocuidado para mim? Porque para uma pessoa o autocuidado é uma coisa, para mim é outra, né? A gente precisa saber de fato o que faz bem pra gente, o que faz a gente rir, relaxar, descontrair, que são atividades que fazem bem, né? O que faz bem pra mim em termos de rotina de sono, de alimentação, o que eu gosto de fazer de um modo geral, ter esse autoconhecimento dos meus limites é importante. Então, se você não tem clareza do que te faz bem e do que fazer e quando, é um passo a avançar também, tá bom? E aí é isso, são a partir de entender esses vilões do autocuidado e também de entender, por exemplo, as ações práticas, né? Como eu já citei algumas aqui. Cuidados com sono, alimentação, exercício físico, só aí já tem bastante coisa, né? Para olhar, para definir, para estabelecer. Também aspectos emocionais no sentido de muitas pessoas ficam sozinhas e a gente está mais, né, nesse contexto de isolamento, mas escolha pessoas, ambientes para se conectar, para conversar, para compartilhar a sua história. Quando a gente fala o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, é uma forma de elaboração emocional que ajuda a esclarecer para a gente primeiro e também facilita a conexão com as pessoas, né? Além disso, colocar atividades que geram a sensação de bem-estar, de prazer, para a gente descontrair mesmo. E exercícios de gerenciamento emocional, que são exercícios cognitivos que a gente para pensar, puxa, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Qual é a melhor forma de lidar com esse sentimento? Então não é incomum sentir, né, a ansiedade, o medo, a tristeza, se sentir angustiado, um humor mais deprimido. Agora, procura mapear o que está acontecendo e dar nomes, saber o que está acontecendo e pensar como enfrentar isso da melhor forma, tá? E se você perceber que fazendo toda a rotina e definindo o que fazer, você permanecer num estado que não está muito legal, não hesite em procurar ajuda, conversar com profissionais. Tem momentos que a gente precisa, sim, procurar ajuda profissional, tá bom? Então, eu queria deixar essa reflexão aqui, te encorajar a definir qual vai ser de fato sua rotina de autocuidado, pensar no seu checklist aí, o que é mais importante para você conseguir avançar e ter um melhor bem-estar aí, tá bom? Se você tiver alguma dica aqui também do que funciona bem, você me acompanhou até aqui, deixa aí um comentário e compartilha com mais pessoas que você quer que também se cuide, que fique bem, e desejo saúde a todo mundo. É isso aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau.